A paz do Senhor Jesus Cristo, Igreja do Deus Vivo. Estou aqui ainda em Santarém. A minha retaguarda está aí o Tapajós e o Rio Amazonas. Os dois aí tentando se misturar, mas não se mistura, né? É a natureza que Deus criou. O Criador, ele é inimaginável, né? O seu agir, as suas obras que ele fez na terra dos viventes. Então, tem uma conversa com a igreja do Senhor, não é mesmo? Sempre na reforma, sempre nos avivamentos que aconteceu ao longo da história da igreja, a preocupação com os servos dos servos do Senhor que foram usados para que acontecesse esses avivamentos, né? Que é muito ao contrário do avivamento que hoje existe na atualidade. Para os irmãos terem uma base, o avivamento que Savonarola, né? Que foi usado por Deus para promover o avivamento. No auge, né, do avivamento, pessoas chegaram em praça pública queimando livros de artes mágicas, queimando livros de satanismo, né, ocultismo, e chegou uma altura de mais de 3 metros. Tantos livros que adoravam o diabo foram queimados, né? Para os irmãos terem uma dimensão do que é avivamento. Avivamento é a conscientização do cristão que ele precisa se arrepender, que ele é pequeno diante de Deus, que ele é dependente do Senhor. Avivamento é a consciência de que estamos caminhando para o céu, não para uma vida aqui na terra. Não. Avivamento é a consciência do pecado. Essa é a realidade. Toda vez que um avivamento era promovido pelo Espírito Santo na face da terra, as pessoas se jogavam no chão, gritando e clamando a misericórdia de Deus, para que Deus viesse perdoar os pecados, para que Deus viesse perdoar as fraquezas, para que Deus pudesse ter misericórdia e dar força, né, dar graça para poder entender a palavra da vida. Hoje nós estamos vivendo numa época em que a cegueira espiritual tomou conta dos religiosos. É nu e patente, irmãos, que a cegueira espiritual tomou conta dos púlpitos nas empresas religiosas, porque só se fala coisas da terra, tanto na palavra como no louvor. Os louvores de hoje colocam Deus como escravo e o homem como divindade. As palavras que são pregadas, anunciadas pelos grandes pregadores da atualidade, é para massagear o ego do ser humano. O ser humano que precisa se arrepender. O ser humano que precisa se conscientizar que Deus é santo e ele tem que procurar uma vida de santidade nessa terra para que esteja perto de Deus. Porque senão está longe, irmão. Nós estamos vendo no púlpitos dos templos religiosos, hoje em dia, homens secos, frios, homens que não têm nenhum pingo de azeite, não tem nenhum pingo de chama do Espírito Santo. Homens que só pensam nas coisas temporais, homens que só massageiam egos dos homens, a criatura adorando a criatura, esquecendo do Criador que é bendito eternamente. Amém.
Infelizmente, irmãos, precisamos de um avivamento, mas um avivamento real, que nos conscientize de que precisamos nos consertar diante do Todo-Poderoso, para que Ele venha ter misericórdia de nossas almas e não deixar-nos perecer. Oh, irmãos, se você lê a história desses grandes promotores de avivamento que Deus usou na face da terra, você vai ver que a preocupação deles é a mesma de hoje. A preocupação deles é que existia religiosos que não eram nascidos de novo, que não tinham intimidade com Deus. No tempo de Spurgeon, não é mesmo? O príncipe dos pregadores, considerado por muitos estudiosos, teólogos, doutores da lei, não é mesmo? Charles Haddon Spurgeon, aleluia, na Inglaterra, era um homem usado por Deus, mas a preocupação, você vê os sermões dele, você vê os ensinamentos deles naquela época, é a mesma de hoje, irmãos. Que os púlpitos dos templos evangélicos, existiam homens corruptos, homens, aleluia, que não se preocupavam com a vida eterna, homens na busca do ouro e da prata deste mundo, homens na busca, aleluia, da bênção, não do abençoador, e ensinando pessoas as mesmas práticas deles. É o que nós se vê hoje, irmão. Se não bastasse a mídia, se não bastasse a web, se não bastasse a internet, os meios de comunicação, bombardear as pessoas, o ser humano, os habitantes, a comunidade, bombardear com a necessidade de ter dinheiro, de ter posse, de ter riqueza, de ter uma zona de conforto. Se não bastasse todos esses inimigos contra a fé em Cristo, ainda surgem esses falsos profetas que estão permeando os púlpitos, aleluia, dos templos religiosos, dos templos evangélicos, os neopentecostais, não é mesmo? Homens como Edir Macedo, homens como R.R. Soares, homens como Silas Malafaia. Meu Deus, que decepção, Silas Malafaia. Ah, se você conhecesse Silas Malafaia no começo do seu ministério, ah, se você ouvisse as pregações, os sermões, que ele era usado pelo Espírito Santo para pregoar aos irmãos, é totalmente diferente de hoje, irmão. Se venderam, se corromperam pelo ouro e pela prata. Aí quer encaixar o evangelho numa vida dissoluta, quer encaixar o evangelho numa zona de conforto, quer encaixar o evangelho, aleluia, em deleites, aleluia, em prazeres dessa terra. Meu Deus, irmãos, se aconteceu com estes homens, será que não pode acontecer conosco? Claro. Aquele que está em pé, olhe para que não caia. Esse é o conselho da palavra de Deus. Mas, irmãos, estamos cada vez mais pobres, cegos e nu e miseráveis diante de Deus, porque esperamos de Deus somente para esta vida, esperamos de Deus somente para esta vida aqui na terra. Não acreditamos mais no céu, não acreditamos mais na vinda de Cristo Jesus, não acreditamos mais que o Senhor vai voltar. Por isso estamos correndo atrás do ouro e da prata, e é só isso que nos interessa.
e queremos encaixar o Evangelho nesta vida dissoluta que estamos tendo diante do Todo-Poderoso. É lamentável, é lamentável. Isso também ocorreu ao longo da história da igreja. O inimigo viu que não adiantava matar cristão na arena, que não adiantava, aleluia, jogar os cristãos para os leões devorar. O adversário, Satanás, o diabo viu, percebeu que não adiantava perseguir os cristãos, porque quanto mais perseguia cristão, muito mais nascia cristão, muito mais os cristãos adoravam a Deus, muitos mais o cristão devotava sua vida a Jesus Cristo. O diabo percebeu isso, aí ele mudou a estratégia de derrubar o cristão na benção. Meu Deus, misericórdia de nós, Jesus. O diabo não é bobo, Satanás não é bobo. Ele está derrubando multidões de evangélicos através da benção. Ele sabe que o cristão abençoado, ele vai esquecer de ler a Bíblia. Ele sabe que o cristão abençoado vai esquecer de ir na igreja, não vai dar importância aos cultos de doutrina, aos cultos de ensinamento, nem mesmo os cultos de domingo. Eles colocam em segundo plano. Nossa, babazona, olha aí, rapaz. Vai até dentro do carro, menino. É lamentável o que está ocorrendo. Todo dia, irmãos, eu prego a palavra de Deus nas ruas. É meu culto racional a Deus. Quando eu estou pregando na rua, quando eu estou anunciando a volta de Cristo, convidando o povo ao arrependimento, quando eu passo num banco cheio de pessoas e dou uma palavra rápida, mas uma palavra objetiva que coloca o pecador diante de Jesus Cristo, eu percebo, irmãos, muitos dos evangélicos, muitos dos religiosos vêm até a mim cumprimentando a paz do Senhor Jesus, mas eu não vejo paz no coração deles. Eu não vejo paz nos olhos deles. Muitos dos evangélicos que vêm me cumprimentar, que vêm, aleluia, até mesmo me ovacionar, eu já logo direciono a glória para Deus, porque ai de mim, ai de mim, ai de mim, ai de mim se eu cair na ilusão de que tem algum merecimento. Vou dar uma pausa aqui para passar esse barulho. Aqui em Santarém, o barulho aqui de propaganda aqui é liberado. Aqui você pode fazer o barulho que quiser, né? Fazendo propaganda das lojas, é a busca pelo dinheiro, né? Então, irmãos, é lamentável. Pessoas chegam até a nós cumprimentando com a paz do Senhor sem paz. A gente vê, não é que nós julga, a gente vê, estou vendo, mulheres dando paz do Senhor com calças sensuais, mostrando as vergonhas. Homens dando paz do Senhor com bermudas, com camisetas na rua, irmãos. Ah, é calor, lá no inferno é muito mais calor. Ah, está quente, lá no inferno está mais quente ainda. Entendeu? Perderam um temor, irmãos. Os evangélicos da atualidade perderam o temor de Deus. Entendeu? Estão misturando sensualidade, libertinagem com liberdade. Nós estamos debaixo da lei da liberdade, sim, mas não da lei da libertinagem.
Paulo fala para não usar da liberdade para dar lugar à carne. Quantos estão dando lugar à carne? Quantos estão aí, cego? A gente vê que está cego, que não nasceu de novo. Essa era a preocupação de Calvino, de cristãos que não nasceu de novo. Por isso a teoria da predestinação. Eu não quero entrar nessa questão, porque essa polêmica vem de anos e anos, de séculos a séculos. E coitado de mim para querer explicar alguma coisa sobre predestinação ou a graça de Deus, né? Mas eu creio que somos salvos pela graça, pela misericórdia do Senhor. Agora, uma vez salvo, salvo para sempre, ainda não alcancei. Porque a Bíblia tem vários versículos que não respaldam esse pensamento. Como a bolda dos cordeiros, não é mesmo? Antes da festa, o rei sai a ver os convidados e viu um ali que não estava com veste adequada e perguntou: o que fazes aqui sem a veste nupciais? Quer dizer que não estava vestido adequadamente. E o que o dono da festa faz? Manda os anjos amarrar pé e mão e lançar nas trevas exteriores. Olha aí, a parábola da mina, aquele que enterrou o talento. Que o dono, que o Senhor falou para ele? Lançou ele. Qual foi o galardão deste servo? Não é a trevas exteriores? No capítulo 7, que o Senhor fala para aquele? Senhor, em teu nome fizemos muita maravilha. Em teu nome curamos enfermos, profetizamos. O que Jesus vai falar para eles? Não vos conheço. Aonde Jesus vai lançar esse povo? Capítulo 25 de Mateus, ali é crente, não é ímpio não. Os bodes são crentes, irmãos. Aqueles crentes mão de vaca que não ajuda ninguém, que não dá nada para ninguém. E quando o missionário chega na cidade, ele não hospeda o missionário, não ajuda o missionário nem ir para outra cidade. Esses são os bodes para Deus, irmão. E na onde que ele vai lançar os bodes? Capítulo 25 de Mateus, verso 31 a seguir. Então, irmão, eu não posso dizer que uma vez salvo, salvo para sempre. Porque a palavra, a Escritura Sagrada está recheada. Recheada de versículo que diz ao contrário. Guarda o que tem para que ninguém roube a tua coroa. Olha aí. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então são infinitos, são centenas de versículos que falam o contrário, não é mesmo? Então quem sou eu para entrar nessa questão de Calvino e armeniano? Não é mesmo? Eu já sei aquilo que vai me levar para o céu. É crer no Senhor Jesus Cristo, é obedecer, é praticar as boas obras. E isso eu tenho certeza que vai me levar para o céu. Não é as boas obras que vai me levar para o céu. Não. É Jesus Cristo de Nazaré. Mas porque ele vai me levar para o céu, as boas obras estão em conformidade, estão juntas. Porque como eu vou provar a minha fé sem as boas obras?
Como eu vou provar que vou para o céu sem as boas obras? Como? Como vou provar que sou fiel sem a obediência? Como? Então, irmãos, devemos perguntar a nós mesmos se já nascemos de novo. Será que nascemos de novo? Será que somos nova criatura? Será que as coisas velhas da nossa vida preguiça já se passaram? Está enterrada, crucificada na cruz? Será que está? Temos que perguntar todo dia isso. Temos que clamar a misericórdia de Deus. Temos que procurar a melhorar na presença do Senhor. Se oramos, devemos orar mais. Se lemos a palavra, devemos meditar mais. Devemos buscar mais ao Senhor, enquanto se pode achar. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Em nome de Jesus. Ore por nós, para que Deus venha abrir as portas. Aleluia. Para que possamos comprar a passagem para Manaus. Amém? Fiquem na paz do Senhor Jesus.